Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da série Conversa ao Pé do Ouvido, uma série que foi concebida no contexto da disciplina Apreciação Musical do curso de música da Unimep, com o objetivo de promover a mediação de escuta. A cada semana nós recebemos aqui um estudante do curso que fica responsável pela escolha do repertório sobre o qual a gente vai falar. Hoje nós recebemos aqui a estudante Aline Oliveira, que trouxe o quarto movimento da Baquiana Brasileira número 2, do Heitor Villa-Lobos, que é popularmente conhecida como Trenzinho do Caipira. Aline, seja bem-vinda. Obrigado por você estar aqui participando com a gente e trazendo essa linda música para a gente poder conversar, né? O que motivou a escolha dessa música? Quando eu comecei a fazer coral, a participar do canto coral, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar, apesar dela ser, a gente vai falar depois, mas apesar dela ser instrumental, foi uma das primeiras músicas que a gente começou a cantar e ela marcou muito a minha fase inicial na música. Uhum. E isso me inspirou para trazer essa música. Esse movimento, né, o Trenzinho do Caipira, ele se insere no contexto de um ciclo mais amplo de obras do Villa-Lobos, né, chamada de Baquianas Brasileiras. Isso. Né? Esse ciclo de composições ele foi elaborado entre 1930 e 45, né? E ele traz no próprio nome já a proposta das músicas, né? São Baquianas Brasileiras. O nome Baquiana faz referência ao compositor alemão Johann Sebastian Bach, né? Que é uma das referências para esse ciclo de composições. E a gente tem também a própria música brasileira, né? Os elementos do nosso folclore inseridos aí. E o Villa-Lobos parece que faz uma mistura dessas duas referências, né? O que é uma coisa meio inusitada, né? Porque a gente tem, de um lado, a música do Bach, que é bastante complexa harmonicamente, em termos de textura, a gente tem sempre uma polifonia muito fechada, né? Uma relação muito próxima entre as vozes. A gente tem sempre assim, muitas linhas melódicas importantes que acontecem simultaneamente, como característica do estilo do Bach, né? E por outro lado a gente tem a música brasileira que se caracteriza, especialmente o nosso folclore, né, por um lirismo, por uma forma mais simples, né? Inclusive pela própria natureza do folclore, assim, por ser um elemento da nossa cultura popular e geralmente de tradição oral, ele tem características mais simples mesmo, né? Não só o lirismo, que é o caráter predominante, mas uma textura homofônica, geralmente uma única melodia com acompanhamento, uma forma de elaboração harmônica também mais simples, né? Então o Villa-Lobos tenta juntar essas duas coisas, né? De um lado a complexidade da música do Bach e de outro lado a simplicidade da música brasileira e fazer faz uma mistura muito interessante, né? Ele escreveu ao todo 9 baquianas, né? E em todas elas são para grupos diferentes de instrumento,
né? Como se a gente for fazer referências mais famosas, como a Baquiana número 5, que é para um conjunto de violoncelos e voz, ou essa Baquiana número 2, que é para uma orquestra de câmara, né? Ou a Baquiana número 4, que é também para orquestra, mas a gente tem baquianas que são para fagote, flauta, enfim, tem formações muito diferentes, né? E a referência à música do Bach está presente também no próprio nome que ele dá para os movimentos, não é isso? Sim. Ele dá sempre um nome, como eu posso dizer, próprio da música, ou característico dos gêneros da música barroca, e ele dá um outro nome relacionado à música brasileira. Como essa música que você trouxe, ela tem 2 nomes, né? Isso. Um que é a Toccata. E o outro que é o Trenzinho do Caipira. É uma música batizada, todas as músicas são batizadas com 2 nomes. O que tem de caipira nessa música? Você consegue identificar? Do caipira, acho que são as referências que ele usa, né? O trem, que era muito utilizado assim, mais no interior do início país, do século XX, exatamente. Né? Acho que é isso que ele coloca ali como alguns elementos. Esse nome Trenzinho do Caipira faz uma referência direta ao objeto que ele representa nessa música, né? Sim. Como que acontece essa representação? Ele usa alguns elementos, no início a percussão, né? O ritmo também, para fazer uma marcação, acelerando, como se fosse as engrenagens de um trem funcionando, uma locomotiva entrando. E começa a entrar em movimento, Isso, né? Ela sai da inércia, vai entrando em movimento e ganhando velocidade. Então a parte inicial da música, ela nos remete a essa ideia, né? De uma locomotiva que... Saindo de uma estação. Exato, que sai de uma estação e que começa a ganhar força e de repente... digamos, alcança uma velocidade de cruzeiro, ou seja, um ritmo mais regular, constante, e quando esse ritmo regular é alcançado, aparece então uma melodia principal, que eu acho que nos remete aí a essa ideia do nosso folclore e do lirismo, né? Que é uma melodia bastante conhecida, foi muito utilizada em propagandas de televisão, peças publicitárias, né, em trilhas de filme, novelas, né, é bastante conhecido. E o nome Toccata, você sabe dizer por que será que esse nome aparece aí? Não, isso não. O termo toccata no século XVIII fazia referência à música instrumental. Sim. Era música para ser tocada, né? É um termo italiano para designar a música instrumental, a música tocada principalmente, né? E daí o nome toccata, né? Diferente da cantata, que é a música para ser cantada, né? E a toccata no século XVIII ela tem um caráter improvisatório, né? Então é uma música instrumental de natureza improvisatória, né? E aqui a gente poderia pensar que assim, a maneira como os instrumentos são utilizados, as variações de andamento ao longo da música, de começar mais lento, chegar num andamento, depois ter a interrupção disso, o recomeço de novo, todas essas interrupções ou essas articulações no meio da música, com variações de andamento, tudo mais, remetem a essa ideia da improvisação. Né? Em geral, a música improvisada do século XVIII ela tem essa característica de alternar partes de música de diferentes andamentos ou de diferentes caráteres, enfim. Então a gente poderia associar essa ideia da cantata a essas características da música, né? E a ideia do trenzinho do caipira, eu acho que está relacionado um pouco à própria representação que ele faz da locomotiva, e depois a melodia que ele traz, né? Que outras coisas que essa música tem? Assim, eu acho que tem um texto, né, que foi escrito para ela também. Posteriormente, acho que foi em 75, se não me engano. Isso, em 1975. Isso. Aí colocaram, foi escrito um texto, né? Mas já baseado nessa melodia que já existia e tal. E é o que é mais conhecido, creio eu, que
todo mundo já ouviu um pedacinho do trecho do Trenzinho do Caipira, que fala mesmo, né? Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, Isso. vai ciranda destino. E eu escuto, pelo menos assim, eu vejo a cena, quando eu ouço com a letra, eu vejo a cena do trem passando pelos montes. Sim, acho que ficou bem casado, assim, foi sentido. Esse texto ele foi escrito pelo poeta Ferreira Goulart, né? E foi publicado em 1975. Tem inclusive um depoimento do próprio Ferreira Goulart que ele fala que ele escreveu esse texto, mas sem a pretensão de que ele se tornasse um texto para cantar a música ou cantar aquela melodia. Né? Ele fez aquilo movido pela própria experiência estética da música, né? Pela própria a experiência da escuta, do encantamento que aquela música trouxe para ele. Escreveu o texto, mas sem a pretensão de que ele se tornasse efetivamente um texto para ser cantado. Mas foi um texto tão bem feito e casou tão bem com a música que no final, assim, acabou se tornando quase que uma parte integrante, como se o Villa-Lobos tivesse escrito, ele próprio escrito aquilo, né? Então, mas de fato, na versão instrumental o texto não aparece, né? Se alguém quiser conhecer o texto da música, vai ter que procurar alguma versão cantada dela, né? Bom, o que mais? Tem mais alguma coisa que vale a pena a gente destacar? Acho que é mais isso mesmo, né? O uso dos instrumentos, da presença bem forte da percussão, né? Sim, os instrumentos de metal também, que são muito usados, né? Como o trombone, o trompete, as trompas, que ajudam junto com a percussão, ajudam a criar essa representação do trem em movimento, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu espero que esse bate-papo leve vocês a procurar essa música, a escutar ela bastante. Sim. Tem uma versão muito bacana disponível na internet que vocês podem encontrar para ouvir, que é uma versão do próprio Villa-Lobos regendo essa baquiana. É uma coleção que foi publicada anos atrás, chamada, acho que é Villa-Lobos par lui-même, se eu não me engano, Villa-Lobos por ele mesmo. Então é ele regendo, ou ele participando, ou dirigindo a execução da própria música dele. Vale muito a pena escutar como que o Villa-Lobos imaginou essa música, como que ele realizou isso, né? É difícil a gente encontrar versões em que o próprio compositor participa da realização da música, né? Especialmente essa música mais antiga. Então é isso. Nós não temos a pretensão aqui de esgotar as possibilidades de escuta, muito pelo contrário, a gente busca contribuir para que você possa tirar melhor proveito da sua relação com a música. Então escute bastante, vocês têm muitas versões disponíveis dessa música, não só versões instrumentais, mas também vocais. Vale a pena escutar todas, a música é muito bonita e eu tenho certeza que quanto mais você escutar, mais proveito você vai tirar dela. Um abraço e até a próxima. Lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino.